Amigos, boa noite a todos. O programa Eu e Você está aí de volta mais uma vez, com a presença do nosso querido deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, e como não poderia deixar de ser, o nosso deputado vai contar a sua famosa historinha. E também teremos outros assuntos, claro, a semana foi cheia de assuntos novos. Nós vamos falar sobre o escândalo envolvendo o presidente Fernando Henrique Cardoso e uma namorada que ele teve, uma jornalista, e que me parece estar trazendo uma certa dor de cabeça ao ex-presidente da República. Também vamos falar sobre o panelaço ocorrido na última terça-feira, quando o PT apareceu na televisão no horário eleitoral. E olha, minha gente, aqui na minha rua foi um escândalo total. E vamos abordar um assunto do nosso município, que é a questão do transporte coletivo. Minha gente, Gerson e Pedro, eu costumo observar e acho até interessante a atração que o poder exerce nas relações afetivas entre homens e mulheres. São inúmeros os casos de presidentes da República, senadores, governadores, prefeitos e deputados envolvidos em casos extraconjugais. Para alguns, como costumam dizer, o poder fascina. As mulheres, principalmente as mais jovens, se encantam por homens mais velhos, quase sempre com funções de destaque. Muitas vezes, nem é por oportunismo ou porque querem se dar bem, mas porque esses poderosos são vistos como seus ídolos e são objeto de sua admiração. Também em alguns casos, por alguma razão que não sei explicar, até mesmo ciúmes, essas mulheres viram um verdadeiro pesadelo para o homem. Imaginem vocês o que está passando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando, aos 84 anos, se vê envolvido num grande drama. E que tem como origem, nós temos toda a certeza, o PT. Com certeza a história está tirando seu sono. O Fernando Henrique sendo punido pela ex-amante porque cumpriu seu papel de homem. Esta que é a realidade. Acreditou na gravidez de uma mulher mal intencionada, que o apontou como pai de seu filho, assumiu a criança e mais tarde o exame de DNA, me parece até que foi uma imposição dos filhos, deu negativo. Mas ele continuou com dignidade, bancando os estudos do rapaz, pouco se importando com esse resultado do exame. Entretanto, a jornalista Miriam Dutra, que foi bancada durante mais de 20 anos por Fernando Henrique Cardoso, pouco se comoveu com os sentimentos afetivos do ex-presidente em relação ao seu filho. Acusou publicamente. Claro que numa ação, como nós já dissemos lá atrás, construída pelo próprio PT, que achou que iria atingir politicamente Fernando Henrique e o seu partido, o PSDB, até achando que o caso o nivelaria aos inúmeros escândalos que envolvem o ex-presidente Lula. Até que se prove o contrário, o tucano bancou mulher e filho com seu próprio dinheiro, e não com dinheiro público, como aconteceu com o petista Lula, envolvido em tanta maracutaia. Eu gostaria, Gerson e Pedro, que vocês comentassem o assunto. Tereza, o interessante é que o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, logo correu e disse que o envio de recursos para o exterior realizados por Fernando Henrique devem ser avaliados para determinar se houve algum tipo de delito. Fez muito bem
ministro Cardoso. Entretanto, queríamos que o senhor tivesse o mesmo comportamento e agilidade em relação ao ex-presidente Lula, envolvido em escândalos nos quais você sempre procura pôr panos quentes. Ministro Cardoso, Paulo, que bate em Chico, tem que bater em Francisco. E pronto, final. Olha, Pedro, antes de passar a palavra para você, eu quero ainda fazer uma colocação. Achei, Gerson, perfeita a sua colocação. E não tenho dúvidas de que todo esse escândalo envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique tem como objetivo desviar o foco. Tudo não passa de uma exploração política para tirar Lula e o PT do noticiário. Pessoalmente, tendo a acreditar nas declarações do ex-presidente Fernando Henrique, embora ache que as leis no país tenham que valer para todos. E se houve alguma ilegalidade no envio das remessas do ex-presidente para a jornalista Miriam, todos nós temos o direito de saber. Isso tem que ficar muito claro. Embora a Brasif S.A. tenha desmentido Miriam, que afirma ter recebido a mesada de $3 mil através dessa empresa, com a qual teria um contrato de trabalho fictício de prestação de serviços. Não coloco as minhas mãos no fogo por ninguém. Eu preciso delas para trabalhar. No entanto, eu vejo tudo com bastante reserva. A jornalista Miriam Dutra, para mim, é duplamente leviana. Primeiro, porque se envolveu com um homem casado, diga-se de passagem, com uma grande mulher, a dona Ruth Cardoso. É evidente que ele tem a mesma culpa que ela. Talvez até mais, porque não respeitou a esposa, deixando-se envolver por uma mulher inconsequente. E a outra leviandade está no fato de dizer que assinou um contrato fictício com a Brasif. Afinal, quem o obrigou a assinar esse contrato? Se tivesse personalidade e valores morais, ela não faria. O que ela quis mesmo foi se dar bem. E mais uma coisa, por que somente agora ela chega com essas denúncias? 20 anos depois, está na cara que mais uma vez ela levou vantagem. É assim que eu penso, Pedro. E você? Não há dúvida nenhuma, Tereza, não há dúvida nenhuma, Gerson, que procede os comentários feitos a respeito do assunto. E é preciso notar uma diferença no comportamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em relação ao comportamento do também ex-presidente Lula da Silva. O Fernando Henrique Cardoso assumiu a paternidade do Tomás. Custei até os seus estudos de extensão universitária na Europa, na Espanha, com o dinheiro do próprio bolso, segundo ele afirmou, que enviou o valor de 100 mil euros para que ele comprasse um apartamento, e essa remessa foi feita através do Bradesco. O que há nebuloso na história é o contrato que a jornalista Miriam Dutra diz ter feito com a Brasif para não trabalhar, receber uma mesada sem prestação de serviços, que nunca foi visitar um free shop para fazer a pesquisa que era objeto do seu contrato, de verificar preços comparativos entre free shops da Europa e free shops do Rio e São Paulo, que eram explorados pela Brasif, cujo um dos sócios era o ex-senador Jorge Bonhausen. É lamentável que ela tenha sido objeto de uma julgada política, nitidamente para deslocar a atenção da opinião pública sobre o outro ex-presidente que não o Lula. Papel realmente deplorável. Como também é deplorável o papel da Brasif fazendo esse tipo de contrato. O papel do Fernando Henrique Cardoso, a meu ver, está legítimo. Ele perfilhou o Tomás e ponto final. Olha, Pedro, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que o Fernando Henrique, nesta situação, agiu com tanta dignidade,
agiu com tanto sentimento que ele vai continuar brilhando. E eu vou passar agora para o nosso querido deputado Gerson Berger, que ele vai nos contar uma historinha. E, Gerson, qual é a historinha de hoje? Vamos ver. Espero que te agrade. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. O vagalume fugiu durante 2 dias. Mas a serpente não desiste. No 3º dia, já sem força, ele parou e disse à cobra: deixa eu te fazer 3 perguntas. Por acaso, pertence à tua cadeia alimentar? Não. Então, te fiz algum mal? Não. Então por que você quer acabar comigo? E a serpente responde: porque não suporto ver o teu brilho. Qual a moral? Infelizmente, a qualquer momento, uma cobra pode cruzar os caminhos. Então esteja sempre alerta. O que não falta são os invejosos, querendo nos atrapalhar. Não tenha medo. Não fuja. Brilhe sempre com muita intensidade. Você gostou, Teresa? O presente que eu te dou a todos os ouvintes. Isso significa muito para todos nós. É isso aí. Olha, Gerson, parabéns mais uma vez pela historinha, que foi admirável. Gostei muito, uma grande lição de vida, e que quem tem valor, quem está com a verdade, continue brilhando. É isso que eu desejo a todos. Mas nós agora vamos passar novamente para o PT. E o seu programa, que foi ao ar na última terça-feira, defendendo o ex-presidente Lula, como Lula ainda pode ser defendido, deixou clara a posição de boa parte da população, caracterizada através do panelaço e buzinaço que ocorreu em 14 capitais e outras cidades. Isto principalmente quando apareceu Lula defendendo o seu governo e o da presidente Dilma. Por melhor que tivesse sido o governo de Lula, não falo na presidente, pois seu primeiro e agora segundo mandato e estão sendo uma verdadeira tragédia, um fracasso total, Lula conseguiu destruir e anular tudo de bom que tenha feito diante de tanta corrupção e acusações que hoje pesam contra ele. Não somente contra ele, mas também contra seus amigos e sua família. Qual o homem público que pode resistir a tanta investigação como acontece com o ex-presidente, o Lula? É Lava Jato, Operação Zelotes, Ministério Público, isto sem contar a tão cantada e decantada inocência sua no escândalo do Mensalão, que teve como chefe da quadrilha o homem mais poderoso do seu governo e chefe da Casa Civil, o José Dirceu. Lula, à época, se distraído e que não sabia de nada, embora todas as safadezas fossem urdidas e acertadas no andar de cima de seu gabinete. Será que Lula pensa que ainda pode convencer alguém de sua pureza? Acho que nem ele acredita nisso. Gerson e Pedro, essa história do triplex no Guarujá, com obras
bancadas pela OAS, com acabamentos requintados, equipamentos de lazer, elevador privativo, mobília especial sob encomenda, tudo supervisionado por Lula, Dona Marisa e seus filhos. De repente, todo aquele luxo escolhido com detalhes pela família, além da bela vista para o mar, não pertencia mais à família. Teria havido apenas uma opção de compra. A quem Lula pensa que engana? O mesmo acontece com o sítio da Atibaia. Reformado ao gosto de Lula, decorado ao gosto de Dona Marisa e frequentado pela família desde que deixou o Planalto, onde passaram, segundo dizem, mais da metade dos finais de semana do ano de 2014. Será que alguém pode acreditar que Lula e Dona Marisa, tão envolvidos na reforma do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, não são seus donos? Por que a OAS gastou milhões com Lula? Parece que o Ministério Público logo terá uma resposta para essas questões. Eu espero que sim. E vocês, Gerson e Pedro, também? Tereza, não apenas nós, mas toda a população brasileira. Acho que Lula está ficando uma situação insustentável, tendo que prestar conta à justiça. A farsa parece que está acabando. Vejam, até o marqueteiro de Lula, 2006, e de Dilma, 2010 e 2014, o publicitário João Santana e sua esposa foram presos esta semana, acusados de terem recebido ilegalmente 7,5 milhões da Odebrecht. O ciclo se fecha. Vamos aguardar mais um pouco e haja coração. Olha, francamente, a versão do ex-presidente Lula sobre o apartamento triplex do Guarujá e sobre o sítio de Atibaia não convencem a ninguém. Não é possível. Ele luta para convencer a si mesmo, também não conseguiu. Tanto é que ele obteve um adiamento no depoimento que teria que prestar ao Ministério Público sobre o assunto. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público desautorizou o juiz que concedeu o adiamento e estabeleceu a obrigatoriedade dele depor. Tanto que o promotor Cássio Cesarino foi mantido à frente da investigação. O fato é o seguinte: o apartamento triplex e o sítio de Atibaia são consequências do maremoto que assaltou a Petrobras e desestabilizou a maior empresa do país. Incrível, absolutamente incrível. Não é o valor do triplex, não é o valor do sítio de Atibaia, mas o aspecto moral da questão, o ex-presidente da República aceitar que a OAS lhe pague obras do apartamento que é seu e do qual ele se desvencilhou através de um artifício, é uma vergonha. Aceitar que a Odebrecht pagasse a reforma, a ampliação, modernização do sítio de Atibaia, não tem cabimento nenhum. Ficou muito mal na fotografia o ex-presidente Lula. Isso refletiu na posição do PT. O panelaço é uma consequência dessas posições sombrias que o ex-presidente adota para se defender de acusações das quais ele não consegue escapar. Uma tragédia pessoal muito grande, com consequências políticas fortíssimas que as urnas deste ano vão assinalar. Pedro, toda essa sujeira, toda essa corrupção acabou com a nossa Petrobras. Esta aqui é a verdade. Mas parece que finalmente aconteceu alguma coisa boa e nós vamos
trazê-la aí para os nossos telespectadores. Esta semana, a Justiça determinou que as empresas de ônibus e a Prefeitura cumpram o contrato e instalem o tão esperado e indispensável ar-condicionado nos coletivos. A população é muito sacrificada. Ela fica horas e horas dentro do ônibus para ir para o trabalho e depois no retorno para casa. E principalmente no meio de tantas obras, o calor é realmente desumano. E andar nos quentões, como nós falamos, que desde janeiro estão mais caros, é um absurdo. A Prefeitura agora anuncia que vai recorrer da decisão judicial. Isso é uma brincadeira, recorrer de uma decisão judicial que simplesmente obriga o cumprimento de um contrato assinado pela Prefeitura. É um absurdo. O que está acontecendo? A Prefeitura está atuando contra o cidadão e a favor das empresas de ônibus mais uma vez. No dia 31 de dezembro, o prefeito Eduardo Paes publicou o decreto que reduzia a meta de 70% para 50% dos veículos com ar-condicionado até o final de 2015. Este decreto vai contra a população que o elegeu. Isso é uma traição com o povo da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito tem que cumprir a decisão judicial, sim, e as empresas de ônibus têm que cumprir o contrato. Isto o prefeito já deveria ter exigido há muito tempo das empresas. Se o cidadão, por exemplo, deixar de cumprir um contrato ou descumprir a lei, o que vai acontecer? Ele vai imediatamente preso. Mas as empresas de ônibus e o prefeito fazem o que bem entendem e fica tudo por isso mesmo. Também ao anunciar o prefeito a retirada de 5 linhas de ônibus da Zona Sul, esta decisão foi anunciada com um nome bonito de racionalização das linhas, mas não passa de mais um golpe contra quem precisa dos ônibus. Em Laranjeiras, por exemplo, as pessoas não sabem mais o itinerário das linhas, nem quanto tempo vão permanecer no ônibus até chegar ao destino. É muita falta de respeito com o cidadão. A integração do metrô do Largo do Machado, a linha 580, que ia até o Cosme Velho, agora para na Rua General Glicério, em Laranjeiras. Ou o cidadão vai a pé ou paga ultrapassagem. Isto é o fim da picada, prefeito. Qual é a explicação para este absurdo? São umas medidas tomadas sem qualquer estudo e, acima de tudo, sem ouvir o mais interessado, aquele que mais sofre, que é a população que usa os coletivos. Além desses absurdos, o trânsito continua um horror. O chamado bilhete único quase não adianta, porque as pessoas passam tanto tempo no trânsito que 2 horas e meia, que hoje dá direito ao usuário do bilhete único, não lhe permite pegar um outro ônibus quando ele tem que ir para uma outra região. E mais, com as chuvas que ocorreram nos últimos dias, as chamadas chuvas de verão, o trânsito na Zona Sul ficou um caos total, pois também aqui, nesta questão, a Prefeitura não fez o que tinha que fazer, ou seja, limpar os ralos e os bueiros na Zona Sul, tudo ficou debaixo d'água. Eu gostaria, Pedro, de ouvir os seus comentários sobre estas questões. São tantos os problemas que o prefeito Eduardo Paes não resolve que é preciso se estabelecer um roteiro para falar sobre o assunto. Você colocou com perfeição a questão dos bueiros, porque o Rio de Janeiro é uma cidade vulnerável à chuva, como aliás como qualquer cidade ao nível do mar. Se a maré tiver média ou tiver alta, a água tem mais dificuldade naturalmente de escoar. Escoa bem com a maré está baixa. Então o que tem que haver? Limpeza permanente dos bueiros, porque todo mundo sabe que no verão vai chover e chover muito. O trânsito precisa ter uma racionalização, não tem.
uma balbúrdia total. Não é só a questão da refrigeração obrigatória, que tem que ser um contrato, tem que ser cumprido, o prefeito não tem razão nenhuma em querer modificar a decisão judicial. Trata-se também de expor os roteiros das linhas de ônibus para que as pessoas que estão nos abrigos esperando a sua passagem saibam quais são os veículos que lhes servem. Não há informações claras sobre esses roteiros. A linha tal muda de itinerário, muda de ponto final, muda de pontos intermediários. Isso tudo acontece comprovando a desorganização no trânsito da cidade, que obriga pessoas, às vezes, a demorarem, como você disse, Tereza, 2 horas para chegarem da sua casa ao local de trabalho e do local de trabalho às suas casas. É insuportável a situação em que vive a população do Rio de Janeiro, pressionada por tantas circunstâncias negativas, principalmente as decorrentes da omissão da prefeitura da cidade. Bom, minha gente, Gerson e Pedro, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois, sempre tão importante para o programa. A você, amigo telespectador, o nosso carinho, o nosso muito obrigada pela audiência. Nós desejamos a vocês um excelente final de sábado, um início de domingo. E esperamos contar com a sua audiência no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá!